Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, amanhã o Vasco já entra em campo novamente, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito desse jogo, o que esperar, o prognóstico, provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo, só vai ter um meio de transmissão aí. Muita coisa para a gente falar desse assunto do jogo contra a Chapecoense. Também vamos trazer aqui informações de mais reforços que o Vasco quer contratar para a temporada. Não somente parou no Spinelli e Cuiabano, o Vasco já tenta negociar com mais 2 jogadores aí, 2 posições mais defensivas aí para o elenco. Também vamos trazer aqui informações sobre jogadores que receberam propostas e que um deixou o Vasco e o outro vai seguir no Vasco. Você vai entender como que está o mercado do Vasco, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta menos de 700 inscritos aí para a gente atingir essa marca muito importante aqui. Quem sabe aí nos próximos meses a gente pode estar chegando a 230 mil inscritos, hein? Compartilha com seus amigos vascaínos aí. Vou agradecer demais e obrigado também a galera que está hypando aí nossos vídeos aí para o YouTube recomendar também para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite em São Januário contra a Chapecoense. Esse jogo aí, presta atenção, só vai ter transmissão do Amazon Prime Video. Não terá transmissão na GTV, Cazé TV, Record, Globo, Sport TV e Premier Clubes. Somente na Amazon Prime Video. Com certeza, para mim, é um dos piores lugares para assistir um jogo de futebol, mas é o que tem ali à disposição hoje. E, infelizmente, a gente vai ter que acompanhar uma transmissão bem mais ou menos, né, cara? Eu não sou muito fã lá da Amazon Prime Video, não. Gosto do Rafael Oliveira lá, não sei se ele tá comentando os jogos ainda, mas eu gosto dos comentários dele. Mas, cara, em tese, assim, a transmissão é bem ruim mesmo. E, infelizmente, só vai ter esse meio de transmissão amanhã. E o Vasco, falando do campo, o Vasco amanhã deverá mandar o que tem de melhor disposição para esse jogo diante da Chapecoense. O jogo é em casa, em São Januário. O Vasco é obrigado a vencer a Chapecoense. Mas o Vasco não está jogando nada. Tem esse porém aí, né, nessa situação. Porque é o seguinte, cara, o Vasco está vindo de péssimos desempenhos aí nos últimos jogos, não consegue ter bons resultados. O Vasco perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro pro Mirassol. O Vasco perdeu um clássico para o Flamengo, que é o que pesa mais, na minha opinião, aí, nesse início de temporada. Também não vem conseguindo fazer um bom campeonato carioca, um campeonato consistente, tá lutando para não cair, para não jogar aquele quadrangular final lá de contra o rebaixamento, contra o próprio Flamengo, né, que também vai brigar por isso aí. Com certeza a situação não é fácil. Vem de um empate em casa, em São Januário, contra o Madureira. O Vasco não foi capaz de vencer o Madureira, jogando em São Januário. E aí já liga um alerta gigantesco. E para piorar, a pior notícia para o vascaíno é que o Fernando Diniz segue totalmente respaldado, totalmente firme no cargo como técnico do Vasco. Isso é o que deixa o torcedor aí bem triste e pé da vida com o que está acontecendo dentro do Vasco, né? O Fernando Diniz não é um treinador ideal para o Vasco. Quantas provas mais essa diretoria vai ter que ter para ver que o Fernando Diniz não é capaz de fazer esse time do Vasco jogar absolutamente nada e não consegue tirar o Vasco do lugar. O Vasco está estagnado, o Vasco não melhora, o Vasco não consegue ter uma evolução constante. Teve aí uma boa parte do elenco, é verdade, perdeu aí o Ryan e o Verratti, 2 principais jogadores que a gente tinha, só que a base do Vasco praticamente continua a mesma. Manteve o treinador para essa temporada e os resultados. Como disse o Diniz na coletiva, um absurdo, cara. Absurdo, só daquela coletiva ali, aquela fala dele na coletiva já era motivo de demissão por justa causa, mano. O cara falou que o resultado não é mais importante. Como que o resultado não é mais importante? É lógico que o resultado é mais importante. Se o Vasco jogar bonito e perder seus jogos, o Vasco vai para a segunda divisão. Foi assim que quase aconteceu no fim do ano passado. Se tivesse mais 2 rodadas, a gente estava na Série B. A gente estava falando agora da estreia do Vasco contra o Operário, contra um time qualquer da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente não estava falando aqui do que esperar dessa temporada, desse ano de 2026. Cara, é um absurdo um treinador falar o que ele falou naquela coletiva, onde o resultado é importante. Lógico que o resultado é importante, é o mais importante de tudo, é o resultado. Entendeu? Times são campeões graças a resultado. O Diniz foi campeão no Fluminense, não jogando bonito não, cara. Ele conseguiu o título por causa do resultado. E deu muita sorte.
de ter pegado um Boca Juniors bem ruim na final. Entendeu? Ele contou com a sorte também e com os resultados. Como que ele fala que resultado é o mais importante? Tá vendo a evolução? Que evolução é essa que o Diniz tá vendo, cara? Ninguém tá chegando a evolução nenhuma no time do Vasco. A dupla de zaga não joga mais nada. Piton não joga mais nada. Não temos lateral direito mais altura. PH tá horroroso. Pumita, horroroso. Meio campo do Vasco ali. Tenta, mas está muito abaixo do que o Campeonato Brasileiro pede. Thiago Mendes e Barros não são suficientes para a marcação. Não são volantes de elite que vão fazer o Vasco funcionar no meio campo. O Coutinho, amigo, só consegue jogar 20 ou 30 minutos aí. E olhe lá, hein? E olhe lá. Muitos jogos se esconde, principalmente em clássico e jogo grande. Ele se esconde. O ataque do Vasco é onde o Vasco está tentando melhorar mais. Teve um altíssimo crescimento do Andrés Gomes, que para mim é o principal jogador do Vasco. Não temos centroavante até agora, né? O Brenner chegou agora, a gente tem que esperar para ver mais coisas desse jogador. A atuação inicial dele foi bem discreta no seu primeiro jogo. Espero mais coisa desse jogador. Tem a chegada do Spinelli, que tem uma certa esperança do torcedor para ser o goleador do time do Vasco. Chegou o Marino, atacante, que chega para ser titular no lugar do Nuno Moreira, que está mal. O Nuno Moreira está muito mal mesmo. Com certeza, muitas coisas não vêm encaixando no time do Vasco. Muitas incógnitas e também muitas dúvidas quanto a jogadores que permaneceram do ano passado para esse ano. O que vai acontecer se esse time não começar a jogar? A culpa vai ser de quem? É lógico que vai ser do treinador e vai continuar mantendo ele no time, vai continuar mantendo ele no comando do Vasco. Tá parecendo que quem é o presidente do Vasco não é o Pedrinho, é o Fernando Diniz, porque é ele que liga para jogador, é ele que negocia com o jogador, é ele que fala o que é o Vasco para o jogador. Pô, o que é isso, cara? O Diniz, então, tem que mudar de função. Tem que ser promovido, né? Porque se ele já está trabalhando dessa forma, promove o cara. Põe ele no lugar do Felipe como diretor técnico. Porque como treinador, ele não é bom, cara. Ele não é bom. Quantas provas mais a gente quer para ver que o Diniz é um técnico bom? O cara não conseguiu treinar a seleção brasileira. Ah, mas ganhou a Libertadores com o Fluminense. Foi o que eu falei. Até o Celso Roth ganhou a Libertadores aí também com o Internacional lá em 2010. Entende? Mas o cara teve elenco de qualidade na mão, onde ele passou pela seleção brasileira, o jogador que ele quisesse brasileiro poderia convocar, não deu certo, saiu, foi embora. No Fluminense, depois, menos de um ano do título da Libertadores, ele foi mandado embora, cara. Essa é a maior prova que o Diniz é um técnico que não vem mostrando bons resultados há anos. Se o cara que é campeão da Libertadores, tido por muitos como o principal técnico da história do Fluminense, ele é demitido em menos de um ano. Por que esse cara foi demitido em menos de um ano após o título da Libertadores? E no Cruzeiro? E no Cruzeiro, onde ele tinha um bom elenco, o dono do Cruzeiro tem muito dinheiro, o cara não conseguiu treinar o time do Cruzeiro. Perdeu um título importante pro Cruzeiro e foi demitido no início do ano passado. Aí o Vasco traz o Diniz como se ele fosse o principal treinador da história do clube. Como se ele viesse para resgatar o Vasco, tirar o Vasco do fundo do poço, como o grande salvador da pátria, como se ele fosse maior do que o Vasco. Passou essa imagem, passa ainda essa imagem, porque a diretoria do Vasco deu toda essa mostra para nós torcedores. Deu total respaldo para o torcedor entender, achar que quem está mandando no Vasco é o Fernando Diniz. Cadê o pulso? Cadê o comando, Pedrinho? Por que o Diniz segue no Vasco com aproveitamento de 40%, onde todo mundo está vendo que não vai dar certo? O mundo inteiro está vendo que não vai dar certo, menos a diretoria do Vasco. É preocupante, cara. Muito preocupante. E vamos ter um jogo que, na minha opinião, seria fácil se o Vasco tivesse um melhor treinador. Mas que vai ser difícil amanhã contra a Chapecoense. Não vai ser um jogo fácil. Não estou cravando aqui que o Vasco vai ganhar o jogo. Para você ter ideia, não tem como cravar que o Vasco vai ganhar esse jogo amanhã. É um jogo aí que pode ser muito melancólico. Pode ser um velório em São Januário amanhã. Espero aí que o Vasco tenha uma nova postura. Não quero que o Vasco perca, mas ao mesmo tempo quero que o Diniz seja demitido do Vasco. Mas é aquela coisa, né? Até quando? Quantos resultados negativos o Diniz vai precisar para ser demitido? Porque ele já está tendo todos. Todos os jogos do Vasco são resultados negativos. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí amanhã, possivelmente. Léo Jardim, a lateral direita com Puma Rodrigues. Ainda não tivemos nenhuma atualização quanto à situação do Paulo Henrique. O jogador está lesionado, já está há algum tempo parado aí, já tem algumas semanas que não vem jogando. Possivelmente o Pumita deverá ser titular amanhã na lateral. A zaga com Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda. O Cuiabano ainda sequer viajou para o Rio de Janeiro, só para deixar claro aí para aqueles torcedores que querem o Cuiabano como titular. Ainda não chegou no Rio, não foi apresentado, não foi oficializado ainda pelo Vasco.
Meio campo com o Thiago Mendes e também Cauã Barros. Mais à frente, Coutinho. O ataque possivelmente com o Nuno Moreira, Andrés Gomes. E também mais avançado ali, como um falso 9, talvez, Rojas, ou quem sabe o Brenner mais uma vez como titular para ganhar ritmo de jogo. Ele que não foi tão bem assim no jogo contra o Madureira, uma estreia bem discreta nesse jogo aí pelo Campeonato Carioca, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o provável Vasco que vai encarar a Chapecoense amanhã. Comenta aí qual é o seu placar, qual é o seu palpite. Cara, eu acho que vai ser empate, viu? 1-1 aí esse jogo é amanhã. Bom, agora vamos falar do mercado. Como que está a situação aí do Vasco aí na busca por reforço e também possibilidade de saída de jogadores, né? Confirmado mesmo foi a saída do zagueiro Lincoln. O jogador foi emprestado ao CRB por empréstimo e a tendência é que ele fique até o fim dessa temporada de 2025 no clube alagoano. Anteriormente, o jogador foi emprestado ao Volta Redonda na temporada passada. O zagueiro de 20 anos não estava sendo utilizado pelo Fernando Diniz. Além dessa situação, o Vasco recebeu a proposta oficial do AEK da Grécia para contratar aí o volante Cauã Barros. O Vasco recusou a proposta, o valor teria sido um valor muito abaixo aí e não teria agradado a diretoria do Vasco, segundo o jornalista Vene Casagrande. A diretoria do Vasco estaria entendendo que o volante de 21 anos é peça fundamental nesse ano de 2026 e com um bom desempenho pode ficar mais valorizado ainda no mercado. O Barros não vai deixar o Vasco, né? Sempre bom deixar claro também que ele recebeu sondagens e até certo ponto algumas propostas do mercado italiano. As propostas teriam sido abaixo aí do que o Vasco espera e o Vasco recusou também. Não tivemos os valores divulgados quanto que o AEK da Grécia ofereceu ao Vasco para contratar o Barros, que a gente sabe é que ele vai seguir normalmente aí no Vasco. Quanto à chegada de jogadores, após as contratações do Spinelli, que é aguardado nessa semana ainda lá no Rio de Janeiro, e o Cuiabano, o Vasco segue em busca de mais reforços ainda do mercado. O Vasco não para por aí. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco está dando total preferência para buscar um zagueiro e um volante. O Vasco pode ter esses dois em um jogador só, que seria o Santiago Sousa, que hoje é um jogador para essas duas posições que está sendo especulado no Vasco. O jogador argentino do Racing atua como volante, mas muitos jogos ele jogou como zagueiro no Racing. Ele joga nas duas. Um jogador de 26 anos, a gente até falou sobre ele no vídeo ontem. Um jogador que tem um espírito de liderança, é capitão do Racing, na minha opinião, sendo uma baita contratação. E hoje o Vasco estaria disputando com a mulambada essa contratação desse jogador. Na minha opinião, seria um ótimo reforço. A gente sabe que o Vasco não tem condições financeiras para competir com quase nenhum time aqui no Brasil por contratações, mas ao mesmo tempo o Vasco vem se mostrando muito criativo com o Admar Lopes, que é uma raposa, né, meu amigo? O cara é esperto demais, o cara é um dos melhores diretores aí executivos que a gente teve. Acho que ele só fica atrás do Rodrigo Caetano, que foi o último diretor que trouxe um título relevante para o Vasco com a Copa do Brasil lá em 2011. Com certeza é um profissional que está trabalhando muito bem. O Vasco tem que segurar ele, porque pode ser que ele esteja chamando a atenção tanto aqui do mercado brasileiro e talvez do mercado europeu. Porque um profissional desse gabarito, bem discreto, trabalha na calada, mas faz um bom trabalho, esse cara, ele passa desapercebido por muitos, mas aqueles que trabalham no futebol mais a fundo, com scout mais inteligente, detecta que o Admar Lopes é um ótimo profissional, cara. Com certeza, o Vasco tem que segurar bem o Admar Lopes, ele vem carregando a diretoria do Vasco nas costas. Eu sei também que o Pedrinho e o Felipe dão os seus pitacos, dão as suas opiniões, dão aí o ok para que o Vasco possa progredir nas negociações, só que o Admar Lopes é o cara que vem tomando frente nas negociações, né? Todo mundo sabe que é ele que vem à frente aí nas negociações, buscando nomes importantes para o Vasco. A diferença do elenco que era montado pelo Marcelo Santana, pelo que vem sendo pelo Admar Lopes, é gigantesca. É muito boa, é muito grande a diferença. E o Admar Lopes só errou em um nome, que foi o Matheus França, até agora. O único nome que ele errou, na minha opinião, mas você pega os outros diretores, você pega o Marcelo Santana junto com o Felipe Pedrinho, foi Maxime Domingues, foi aí Jean Davi, Lloyd Augusto, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, que ainda está no Vasco. Por aí vai, cara. Muitos jogadores que não deram certo com a camisa do Vasco, que foram contratados por um profissional muito abaixo, juntamente com essa diretoria do Pedrinho e do Felipe. E com a chegada do Admar Lopes, o Vasco corrigiu totalmente esses erros que tinha no mercado. Era prática do Vasco errar no mercado, nas contratações. O Vasco corrigiu. Agora temos uma janela nova, o Vasco conseguiu trazer o Rojas,
vem mostrando ser um jogador que pode ser muito útil. O Saldivia ainda não está no nível que a gente espera, pode ser que ele venha a ser um jogador importante futuramente. Também o Brenner chegou agora, estava paradão na Europa, vamos ver o que vai sair desse jogador. E Nestrosa, o Marino, jogador que chegou com um grande status aí, status de baita contratação, de titular do time do Vasco. Ainda temos aí Spinelli e Cuiabano. Ótimas contratações quando você para analisar, ótimos nomes, e com certeza pode ser que tenhamos ainda outras boas contratações. Eu espero, quem sabe, que o Sousa venha, seria um ótimo reforço, só que não tivemos outras apurações, principalmente de jornalistas brasileiros aqui mais confiáveis, de fontes aí que trazem mais credibilidade ao torcedor. Assim que a gente tiver confirmação quanto a esse nome, vamos trazer aqui no canal, e também quanto aos nomes que o Vasco está buscando, tanto para camisa 5 ou camisa 8, a gente não sabe ainda se é primeiro ou segundo volante que o Vasco está tentando buscar no mercado. O Lucas Pedrosa falou que é um volante, e também esse zagueiro, não sabemos se é um zagueiro que atua pelo lado esquerdo ou se atua pelo lado direito. Sempre bom deixar claro que o Lucas Freitas não vem sendo relacionado, né? É um zagueiro que é reserva imediato do Robert Renan. Talvez o Vasco não esteja satisfeito com ele, e pode ser que o Vasco busque no mercado um zagueiro canhoto também, né? Vamos ficar no aguardo aí. Na minha opinião, ainda precisa trazer mais reforços. Eu contrataria pelo menos mais um meia de criação, porque só o Coutinho ali, com o Rojas sendo reserva dele, eu acho ainda pouco. O Coutinho é um jogador que está muito aquém do que a gente sempre esperou desse atleta. Começou de maneira bem mais ou menos essa temporada, para a gente não falar pior, mas eu acho que é um jogador que ele já não tem mais condições de mostrar praticamente mais nada aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Vasco poderia tentar buscar um camisa 10, nem que seja um jogador um pouco mais jovem, com um bom futuro, para ele entrando ali aos poucos para ajudar mais o Vasco, um jogador que tem mais vitalidade, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho bem pouco provável que o Vasco vai buscar mais um meio de criação. Acho que o Vasco vai poder fechar esse elenco aí nesse primeiro semestre com a busca por um volante e realmente um zagueiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!